Boa tarde, Paulo. Começo por agradecer-te de teres vindo deslocado ao Jornal da Mielhada para nos dar esta entrevista. Muito obrigada por isso. Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouco da tua carreira enquanto desportista, agora no novo cargo que aceitaste, como é que chegaste ao cargo, etc. Então vamos começar, como é que te envolveste no futsal e como é que chegaste à posição de coordenador? Assim, o futsal apareceu muito tarde na minha vida. Nunca tive, a nível pessoal, a formação em termos desportivos. Joguei basquete um ano, quando era mais novito. Mas o futsal apareceu aos 23 anos apenas, ou seja, como sénior. Não tenho formação de futsal em termos como camadas jovens. Apareceu aos 23 anos como um desafio daqueles torneios que fazemos no verão. Depois convidaram-me, tive 4 anos no Anadia. Depois tivemos um ano no Colombo do Ludo e depois 3 anos aqui na Mielhada. Mas ao final desses 8 anos decidi retirar-me, achando que na altura que já estava demasiado velho, aos 30 e poucos anos. E depois inseri-me no futebol, como treinador, mesmo de futebol, só 5. Depois surgiu uma escola do Benfica, de futsal, e então fui convidado para inserir-me como treinador. E também fazer alguma parte de coordenação. Tive 7 anos na escola do Benfica, da Mielhada. E depois disso acabei por criar um projeto meu, com a minha esposa, que é a P8 Economia Futsal, e que agora infelizmente já terminou. Ou seja, temos por encerrado o nosso desafio, não por nossa vontade, ou seja, porque o intuito era continuar, mas infelizmente as condicionantes de tudo, ou seja, a pandemia acabou por ser claramente uma pedra no sapato. E depois, quando pensava em deixar de treinar, e porque eu queria um ano parado, surgiu este convite da Académica e acabei por aceitar. E quais é que são as experiências e qualificações no futsal? Portanto, falaste que foste jogador. Sim, ou seja, em termos de jogador foram esses 8 anos, depois acabei por tirar o meu curso de nível 1, é apenas o nível que eu tenho, e pronto, depois é a experiência que vamos também adquirindo, ou seja, os cursos são importantes, mas depois também se tivermos a experiência normal, vamos por não usar essas mesmas ferramentas que nós aprendemos e adquirimos, mas é muito importante, ou seja, até porque eu passei por todos os escalões como treinador, desde os mais pequenos, dos petidos, até aos júniores, portanto, dei sempre um pouco de treino a todas as faixas etárias que também têm essa diferenciação a todos os aspectos, mas só com o nível 1. Com o intuito de ir ao nível 2, mas para já, continuamos assim. Para além de coordenador de futsal, vais assumir mais algum cargo? Treinador de iniciados, ou seja, além da coordenação dos 8 escalões que vamos ter, estarei também responsável ao máximo com o escalão de iniciados. E quem é que está contigo na condução da modalidade? Da modalidade em si? Sim. Ou seja, a Académica de Coimbra tem uma direção composta, sim. Obviamente. Tem o secretário, o seu tesoureiro e tudo mais. Na parte da coordenação estou eu e depois temos dividido com um organograma o que é que cada um faz. Na minha parte como coordenação, depois acabo por ter outras pessoas que vão estando responsáveis por outros temas, comunicação, também tivemos que dar um pouco um toque nesse aspecto, que era um dos pontos mais frágeis, e que vão delegando essas mesmas, vou delegando essas mesmas funções relativamente a isso. Agora, em termos do clube, a direção é que gera, eu estou mais na parte da coordenação, onde depois terei todos os treinadores que estão agregados ao projeto, e depois vamos conversando sempre, sistematicamente, vendo as dinâmicas, é mais por aí. E quais é que são as principais responsabilidades de um coordenador de futsal? As principais funções, primeiramente, que mantenhamos um grupo bastante unido. Isso é o principal. E que nos foquemos que o caminho é o mesmo. Ou seja, que o coordenador, a chegada de um coordenador novo ou não, ou seja, não é para destruir, ou seja, é para vir ajudar, obviamente. O trabalho que estava foi bem feito, mas se pudermos melhorar, claro, ótimo. Ou seja, e a minha incumbe é, obviamente, trazer outras ideias, fazer coisas um pouco diferenciadas também, e depois potenciar tudo o que seja, não só a prática desportiva, mas até mesmo os atletas, poder potenciá-los com seleções distritais, seleções nacionais, e também tornar um pouco a académica mais competitiva. Esse é o meu objetivo. E como é que é o dia-a-dia típico enquanto coordenador? Portanto, como é que surge? O que é que faz? Como é que funciona? Nesta altura, que estamos a iniciar a época,
seja, é claramente mais atribulada, ou seja, todos os dias temos coisas a fazer, temos sempre telefonemas, temos sempre coisas para tratar, para épocas, para o escalão, sabermos os miúdos que vão entrando, vão saindo, exames médicos, ou seja, é uma dinâmica diária de quem tem tudo para não parar, ou seja, nós temos, todos os dias aparecem coisas novas para nós fazermos, ou seja, no caso da Académica de Coimbra, que tem uma equipa na primeira divisão nacional, a Liga Placar, no feminino, obrigam-nos também a uma exigência diferenciada, ou seja, a formação é a formação, mas nesse patamar onde englobamos a Federação Portuguesa de Futebol, estamos obrigados de outras exigências, ou seja, nós como nação, e no meu caso, que apareço agora na Académica, também é uma novidade, conhecer todo o grupo, conhecer todos os pais, que vamos fazer esse, vai ser implementado algo também diferente nesse aspecto, mas é um dia, não digo que é um dia inteiro dedicado a isso, mas estamos sistematicamente em contacto, direção, coordenação, treinadores, ou seja, estamos em constante movimento. Quais é que são os desafios na tua função e como é que os superas? Quais é que são os meus desafios? Os meus desafios, primeiramente, eu desafio-me a mim mesmo, ou seja, gosto sempre de desafios diferenciados e acho que esta Académica é diferenciada. A questão do superar, ou seja, desde que o clube tenha sucesso, o sucesso não é meu, o sucesso é sempre do clube e das crianças, isso é o principal. Mais do que o meu sucesso ou que o sucesso da Bruna, da Isa, do Hugo, do António, dos treinadores, o que é mais importante são as crianças. E esse para nós é o sucesso principal, ou seja, que as equipas consigam crescer com a formação que lhes podemos dar. Se pudermos melhorar essa mesma formação, ótimo, mas depois o facto de potenciarmos, por exemplo, uma criança que possa ir a uma seleção distrital, ou possamos ganhar um troféu distrital, ou que tenhamos bons resultados a nível nacional com a nossa equipa feminina, ou seja, são coisas que... Esses são os sucessos que nós precisamos. Precisamente as crianças, vê-las felizes todos os dias, em cada treino, em cada jogo. Esse é o meu sucesso, isso já me supera bastante. E quando é que aceitaste o cargo? Te lembras mais ou menos da altura? Ou seja, nós decidimos comunicar o nosso encerramento da P8 no dia 1 de julho, ou seja, o convite académico surgiu uma semana, ou seja, o término da P8 nada teve a ver com o convite académico. A académica surgiu, ou seja, numa reunião onde podia ter aceito de imediato, mas depois em família quis perceber, e até porque tinha tomado esta decisão que era para parar, mas foi uma semana de descanso. Nem isso, depois começamos a pensar nestas coisas e não é fácil, depois começa a ficar o bichinho e lá está, o desporto tem este dom, que é, se realmente gostamos, é uma coisa que vamos mantendo e não sai, mesmo que nós pensemos que sim, mas está sempre lá, vamos sempre. E foste jogador apenas no Anadia e aqui na Mielhada? E um ano, desculpa, e um ano no Covão do Lobo. Exato. Ou seja, também pertencente a Aveiro e onde tivemos os melhores resultados. E antes, no basquete, falaste que jogaste no basquete? Joguei aqui na Mielhada, ou seja, na altura houve uma equipa na Mielhada, jogávamos no pavilhão da escola, no ciclo, ou seja, foi uma equipa que durante 1 ou 2 anos e foi aquela novidade de estar lá e depois fui apenas um jogo. Também tinha uma altura que não era muito aconselhável para o basquete, portanto, abandonei. E quando é que deixas o desporto enquanto atleta e passas para a equipa técnica? Então são no final destes 8 anos de... Não, eu devo ter deixado de jogar com 31, 32, portanto há 12 anos. Depois tive, eu já tenho 7 anos de treinador no Benfica, depois tive 7 anos de treinador na P8, portanto 14 anos, ou seja, há cerca de 14 anos, quando deixei de jogar para ingressar nesta vertente de ser treinador. Treinador e coordenador. Podes-me explicar como é que funciona o projeto da P8? Portanto, como é que é pensado, o que é que... O da P8 ou da Académica? Da P8. Da P8 foi um desafio que também nós tivemos. A minha esposa também jogou futebol. Eu também tinha jogado esses anos todos, depois entendemos que, e também porque o projeto onde eu estava já não tinha aquela motivação que talvez fosse necessária, e então decidimos abrir um projeto aqui, ou seja, em consonância com a Câmara Municipal, na altura, e depois abrimos. Ou seja, também com uma parceria criada com o Desportivo de Ancas. Tínhamos uma parte da escola aqui na Mielhada e outra parte em Anadia. E depois foram surgindo os miúdos, naturalmente, e o primeiro ano foi meramente lúdico, não fizemos competição pura e dura. Depois, a partir do segundo ano, começámos a ver que a exigência também que os miúdos já nos pediam
era essa, mas fomos criando escalões. Até à pandemia fomos subindo sempre, tínhamos 3 escalões federados. A pandemia tirou-nos 2 escalões e nunca mais nos conseguimos recompor. Exemplo disso é que no ano passado fizemos a loucura de ir a um campeonato e Taça de Aveiro apenas com uma equipa com 8 elementos. Sendo que desses 8, 2 eram guarda-redes e uma era uma menina. Portanto, temos aqui um grupo, mas deram bem conta do recado, mas era curto. Agora, para este escalão de iniciados era curtíssimo, era um risco. E então assumimos, ou seja, claramente com os pais, falámos, mostramos qual é que era a nossa realidade. Não que eles também já não tivessem percebido isso, e entendemos que era a altura ideal porque era a transição de escalões e podíamos libertar as crianças para que pudessem entrar noutra coluna ou noutra modalidade já com um novo escalão, não, porque cada escalão tem 2 anos. Ou seja, em vez de libertarmos a meio do escalão, ou seja, inicia um escalão completo noutra modalidade ou noutra coluna. Portanto, fomos totalmente honestos com os pais. E o intuito a razão foi só essa, foi só mesmo a questão de não termos atletas. Também é verdade que a nossa realidade não temos muitas crianças no concelho. Tínhamos já 2 escolas de futsal já com alguma envergadura e também temos que perceber essas questões. Treinavam onde? Em Ventosa do Bairro. No pavilhão, não é? Sim. Claro. De que maneira é que aceitas o desafio de de coordenar futsal na académica? Portanto, estavas a pensar que ias ficar de férias, para sempre, se calhar? Não, para sempre não, ou seja, porque como eu te digo, ou seja, nós acabamos sempre por ter aqui no Chile. O futsal é como o basquete, como o handball, como o patins, como o futebol. Quem gosta de desporto e quem sente isto e quem já praticou, acaba por ter esse. Este surge pela dimensão. Também é verdade que o coordenador que estava anteriormente aceitou um desafio, está como treinador do Sporting feminino, de futsal, em Lisboa, e foi ele que propôs o meu nome. Ou seja, é verdade que a Académica será um dos clubes em Portugal que toda a gente gosta. Ou seja, é um clube centenário, é um clube com história, um clube com gabarito. E da maneira que me foi apresentado o projeto e a parte da coordenação é algo que me seduz bastante. E não fui capaz de dizer que não. também é verdade que não lutei muito, mas pronto. Mas fui pelo projeto, claramente. Queria saber como é que alguém que trabalha fora da Mielhada, vive na Mielhada, e agora vai treinar para Coimbra. Como é que isto se gera tudo? É as condições da vida, é as voltas que... Ou seja, em Aveiro eu estive 22 anos ligado com o desporto. 8 como jogador, 14 como treinador e coordenador. E agora é uma coisa totalmente distinta. Eu também trabalhava a 5 minutos de casa, quando comecei no mercado de trabalho, e agora estou a 180 km de distância. É as condicionantes que a vida nos traz, mas também são desafios que eu creio que nós devemos abraçar. Ou seja, se sentimos preparados, bora lá também. Não é pecado nenhum se nós errarmos e darmos um passo atrás. Ou seja, se virmos que de facto não foi aquilo que nós queríamos, mas também se nos experimentarmos, não formos à luta. Este projeto da Académica é algo em tudo diferenciado. É uma associação diferente, são equipas diferentes, são mentalidades diferentes, são pessoas de ver as coisas. Não digo que é melhor ou pior, digo é que são metodologias diferentes também e que vai obrigar também a que eu possa aprender, porque eu não estou lá só para ajudar, eu também quero aprender, porque o dia em que eu achar que sei tudo, aí morri para a vida, o que é que seja no mercado de trabalho, seja no dia a dia, seja no desporto, seja onde for, seja o intuito é mesmo aprender também, mas foi fácil aceitar, foi muito fácil, mas o facto de estar em Coimbra, ser em Coimbra, a mim não me afeta muito, pela questão que até me fica mais perto, por exemplo, o Distrito de Aveiro, que é muito maior, claro. Mas fui pelo projeto em si e sem qualquer medo de errarmos ou de fazermos algo menos bem. É assim que nós temos que crescer. Porque o coordenador de futsal não tem de acompanhar todas as equipas de futsal. Não, mas ou seja, é um compromisso meu nesta fase inicial. Por exemplo, uma coisa que implementámos é que vamos ter uma reunião agora já com todos os pais, todos, explicando as dinâmicas que vai haver, cada corpo técnico, como é que vamos funcionar, calendarização, e que vamos também pedir. Uma das coisas que eu pedi à direção e agora vamos pedir aos pais é que a Académica seja um pouco mais aberta. Ou seja, nota Académica, nota um clube de Coimbra. E se calhar, quando falamos na Académica, muita gente está a pensar que a Académica é um clube de Coimbra e infelizmente ainda não conseguimos o ser. Ou seja, e se conseguirmos fazer esse crescimento de ter os escalões mais competitivos, poder ter algumas equipas a nível nacional,
que não temos, ter alguns troféus a nível distrital, ou seja, é importante que a académica também cresça. E é importante os pais virem para nós, ou seja, mais do que um pai de bancada que paga a sua formação do filho e tudo mais, queremos que os pais se envolvam, ou seja, é importante os pais estarem dentro do projeto e sentirem-se parte integrante do projeto. São estas dinâmicas que vamos criar, são certas elevadas, é o que eu acho que vai ser importante, mas pelo que vamos vendo já se nota, vai havendo aqui pelo menos vontade, interesse e as pessoas estão muito receptivas ao facto da mudança, porque esse é um problema na nossa sociedade, seja no desporto ou principalmente no trabalho. A palavra mudança é muito complicada e às vezes quando mudamos as pessoas da sua zona de conforto, claro, nem sempre é fácil. E os pais também têm que ser parte integrante deste. E leva este tipo de ideias da P8. Não, ou seja, a minha profissão já me ajuda muito nisso, ou seja, eu trabalho na parte de melhoria contínua, métodos e tempos, ou seja, todos os dias nós alteramos pós-trabalho, dinâmicas, métodos de trabalho, ou seja, com o intuito de melhorar a qualidade, melhorar a produtividade. Claro que não vamos melhorar a produtividade, mas podemos melhorar os métodos que nós temos. Na altura eles gostavam e estavam bem, mas se nós podemos melhorar a melhoria contínua, até mesmo no desporto podemos melhorar a parte humana, a parte da comunicação, a parte tática, a parte técnica, com os materiais que utilizamos para dar os nossos treinos, questões de administrativas, como é que fazemos, ter uma pessoa responsável por cada um dos setores. Essa é outra coisa que estamos agora a melhorar também. Temos alguém que esteja com a parte da certificação, outra que esteja com a parte da comunicação, porque vivíamos um pouco da prata da casa. Ou seja, as atletas séniores, além de terem a capacidade de jogarem todos os fins de semana a um nível altíssimo, que é ali a placar, ou seja, ainda tinham outras tarefas ao longo do ano, inscrições, transportes, marcação de pavilhões, ou seja, também temos que dividir isto para que consigamos ter um grupo mais forte. Se calhar mais focado também, neste caso as atletas terem a disponibilidade. Sim, mas tem sido um ordenamento de excelência. Nossas atletas têm sido exemplares, além de treinarem também com atletas mais novos, ou seja, com alguns escalões, mas depois não podemos pedir também tudo, ou seja, depois acaba por ser um bocadinho aquele, faz lá um favor, faz um jeito, mas a nível a que está a equipa, a nível nacional, requer também, lá está, um foco mais equilibrado para que elas possam claramente usufruir de estar na Liga Placar e darem o seu melhor. Depois estão num escalão mais novo, petidos aqui nos Benjamins, vão ter o seu tempo para realizar os seus planos semanais, mensais, enviar para o chat do coordenador, debater as dinâmicas, como é que vamos fazer, enfim, não é fácil, mas... Estamos a falar de quantas pessoas? Coordenador de futsal? Sim, no caso académico estou a falar de um universo de um pouco mais de 150 atletas, ou seja, nós estamos distribuídos por 8 escalões, sendo que as júniores e séniores são os únicos escalões femininos, inteiramente puros femininos, e depois temos desde a base, desde pequenos, taquinas, benjamins, infantis, iniciados e juvenis. Obviamente os escalões de formação entre petis e benjamins são os escalões onde temos muitas crianças, inclusive estamos agora aqui a ver a possibilidade, ou seja, a criar outra dinâmica para que consigamos ter dentro de cada escalão 2 equipas. Não é mal ao mundo, e prefiro ver 20 atletas ou 15 atletas a competir do que ver 20 não serem convocados, ou seja, precisamos dar também atividade às crianças. O treino é importante, mas as crianças também precisam dessa parte mais competitiva também para perceberem o que é jogar em grupo, estar em grupo, a disciplina, o balneário, a palestra do treinador, ou seja, é importante que as crianças se englobem e depois também ter este trabalho em termos de coordenação com os treinadores. Sabíamos que há crianças, mesmo sendo mais novas, que têm uma capacidade mais elevada, pois vamos correr o risco e vamos assumir esse risco de poder levá-los aos escalões superiores para que também tenham essa experiência, ou seja, qualquer criança que seja mais nova tem sempre a ambição de seguir um bocadinho mais em frente, ou seja, vamos fazendo isto, de poder sempre, esporadicamente, levar alguns atletas ao escalão superior, primeiro em treinos e depois em jogos, porque não? Ou seja, e ter essa força. E depois, como sabemos também que a nível distrital / nacional estão a apostar bastante nas seleções distritais, a partir do sub-12, portanto, também é um intuito nosso potenciar crianças para que possam ser chamadas às seleções distritais. Outra implementação que fizemos também foi o surgimento de treino específico guarda-redes, ou seja,
essa também era uma lacuna a preencher, ou seja, este ano vamos ter horas mesmo destinadas por escalão para que as crianças, guarda-redes, possam ter o seu treino específico sem mais ninguém, só o treinador e o guarda-redes. Ou seja, entendemos que é necessário para eles, para o crescimento deles, e depois a equipa também vai ganhar com isso, vai ter os benefícios e vai se refletir claramente nessa parte. Mas digo que a direção com a coordenação estamos inteiramente alinhados, ou seja, temos essa facilidade também de trabalho. Última pergunta, depois se tiver mais alguma coisa a acrescentar podes fazê-lo como é óbvio. Quais é que são as dinâmicas, já fomos falando de algumas atividades e iniciativas que estás a implementar, quais é que são as dinâmicas que achas fulcrais, essenciais, que ainda não tinham sido implementadas no futsal académico? Uma delas é aquela questão que eu te falei dos pais, ou seja, os pais parecem-me pessoas interessantes, embora não as tenha conhecido pessoalmente, ou seja, vamos criando aqui alguns grupos no WhatsApp com essas tecnologias de agora. Tive o cuidado também de ligar aos pais de alguns escalões, ou seja, bastante dos mais velhos, mas entendo que esta chamada ou este puxar dos pais para cá vai ser fundamental. Queremos inserir mais os pais, queremos não ser só futsal, porque o futsal ou qualquer outra modalidade não tem que ser só futsal. É imperativo que os pais venham, mas depois consigamos englobar os pais noutras atividades. Ou seja, ao fim de semana, se pudermos, no final de um jogo, gostarmos um pouco, ou seja, ver um convívio, ou seja, ver algo mais social, ou seja, isso é importante, porque depois saímos um pouco da zona de conforto, lá está, e os pais não têm que ser só um despejo dos atletas, os pais devem acompanhar as crianças, seja no treino, seja num jogo, obviamente com regras, pedindo sempre que haja esta ética também para os pais, mas os pais, se tiverem muito mais do que ser só pagarem a sua mensalidade, vão se sentir mais, não digo importantes, mas vão se sentir mais integrados. Bem, ou seja, precisam de mim, ou seja, posso ajudar. Vai ver no mesmo crescimento da criança, o seu filho, mas eu creio que esse é um dos pontos que vamos melhorar. E, obviamente, também a parte de termos o compromisso por escalão, de atingir os objetivos, que isso também já foi criado por escalão, temos cada um o seu objetivo. Não digamos que é logo chegar aqui, olha, vamos ser campeões. Não se trata disso, ou seja, há muita forma de ganhar. Ou seja, o ganhar é esta questão que falámos há bocadinho, potenciar atletas para as seleções distritais. A nossa equipa de júniores no ano passado foi campeã interdistrital, portanto, este ano o objetivo principal é revalidar esse mesmo título. Ou seja, sabemos que isto não podemos estar longe deles, claro, e aparece já amanhã que vamos ganhar isto tudo. Não. Ou seja, tem que ser gradual, precisamos sair daqui de um bocadinho desta parte dos masculinos, sim, ou seja, pequenos e traquinos é uma parte mais formativa, mas depois chega a um escalão que temos que decidir um pouco mais, ser um bocadinho mais ambiciosos, ter um bocadinho mais de competitividade, continuar com a formação, é claro, mas já inserir algo mais, até porque as crianças de hoje são um pouco distintas do antigamente. Há crianças que realmente nós vemos que estão lá e se nós também não chatearmos muito, está tudo bem. Mas depois há outras que nos exigem... Pedem mais. E isso é bom. Ou seja, quando nós vemos um atleta a pedir no final de um treino de traquinas, quer ir fazer o treino de benjamins, isso é ótimo. Ou seja, identifica-se com a modalidade, identifica-se com o desporto em geral, é o bem-estar, a saúde, claro. E nós devemos fazer isso, isso é o principal. Muito obrigada, Paulo. Há alguma questão que eu não tenha colocado que gostasses de referir? Não, acho que não. Ou seja, já agora, esqueci também. Em termos do escalão de iniciados, por exemplo, e também depois de encerrarmos a P8, levaremos 7 atletas, serão 7 atletas com connosco, ao escalão de iniciados, porque entendem que devem seguir as dinâmicas, embora alguns deles sejam do Conselho de Anadia, vão fazer esse esforço de seguirem com os... Até porque o desporto também tem isto, ou seja, a forma como o desporto vive e dá às crianças faz com que elas também se conquistem umas às outras, ou seja, criam-se grupos fantásticos dentro de cada um dos grupos. Ou seja, e o nosso grupo de 8 era um pouco, de verdade, mas era um grupo extremamente unido, ou seja, havia vezes em que dormiam em casa uns dos outros, ou seja, porque já tinham estas dinâmicas, e estamos a falar de meninos de 11 e 12 anos. O facto de, no caso, o meu filho vai também para a académica, ou seja, fez com que todos os outros também entendessem que poderia ser uma janela. E depois os pais também tiveram um comportamento exemplar nesse aspecto que promovem também essa vontade dos filhos. Ou seja, é óbvio que os pais podem e devem também ajudar na formação e nas decisões. Mas nestas idades é importante também que as crianças
saibam escolher, porque pode acontecer chegarem lá e não se adaptar. Até eu, mas pode não acontecer, eu não consigo me adaptar, mas o nosso escalão vai ser o escalão mais distinto que pode haver, provavelmente, no distrito de Coimbra este ano. O escalão de iniciados da académica será, porventura, o escalão mais, não digo esquisito, mas será o escalão mais, com o maior ponto de interrogação, porque vai ter 8 atletas de Coimbra e 7 de Aveiro. Ou seja, vai ser ali um misto diferenciado, mas para isso também estamos lá para trabalhar. Não vai ser fácil, mas vai ser giro. Vai ser giro. Muito obrigada, Paulo. Obrigado pelo convite. De verdade, o facto de teres vindo aqui ao jornal para conversar connosco. Muito obrigada. Vocês necessitarem, também já agora deixar-vos o convite quando vocês quiserem ir assistir a um treino ou a um jogo dos nossos escalões ou das nossas séniores a nível nacional, estão à vontade, o convite fica feito, as portas estão abertas. Podem lá conhecer também um pouco das nossas dinâmicas in loco, podem calçar umas sapatilhas e ir lá para dar uma bola, mas quando quiserem estão à vontade. Não é muito longe, portanto é só combinarmos. Obrigada. Ok, obrigado.